Nós estamos de volta com mais um Vitrine na TV para você. Hoje, aqui nos estúdios da TV1, Grupo 1 de Comunicação, nós estamos recebendo o médico Dr. Abinar Nunes. Dr. Abinar faz parte da Biocordes Medicina Nuclear aqui em Ubá e vai falar para a gente a respeito dessa medicina nuclear. O que é, o que ela faz, quais são os exames que estão aí para a população poder ter essa busca na área da saúde, mais esse coadjuvante na hora de se cuidar. Doutora Abinar, o que é medicina nuclear? Você que é especialista em medicina nuclear. A medicina nuclear, Adriana, ela é uma especialidade médica de diagnóstico por imagem, tá certo? Ela utiliza uma alta tecnologia para a realização de exames que tem como objetivo estudar o funcionamento dos órgãos do corpo humano, tá certo? E para estudar esse funcionamento dos órgãos do corpo humano, nós utilizamos uma metodologia relativamente simples, tá? Previamente ao exame é injetado uma pequena quantidade de uma substância no organismo da pessoa, pode ser via oral ou via venosa. Essa substância é denominada radiofármaco e esse radiofármaco ele concentra no órgão específico que nós queremos estudar. Então, se nós vamos estudar o coração, a gente vai injetar um radiofármaco que é específico para o coração. Se vamos estudar os ossos, injetamos um radiofármaco específico para os ossos. E por aí, assim sucessivamente, tá certo? Esse radiofármaco, então, ele marca o funcionamento, o metabolismo desses órgãos e através da imagem que nós realizamos depois, nós conseguimos avaliar se esse órgão está funcionando de maneira adequada ou não. Como a maioria das patologias, ela altera primeiro a função do órgão, para depois alterar a morfologia, o tamanho, as características anatômicas do órgão, os exames de medicina nuclear têm uma característica de serem muito sensíveis para a detecção da maioria das doenças que eles se propõem. Ou seja, eles detectam de uma maneira bem precoce a maioria dessas doenças. Certo. Porque quando fala assim, medicina nuclear, né? Eu como leiga, né? Eu acredito que os telespectadores, a gente fica imaginando assim, uma coisa muito grandiosa, nuclear, muito fora do normal, né? E como você bem colocou aí, são exames de imagem, né? Sim. É medicina de imagem, mas feitas de uma outra forma. São aparelhos diferentes ou são só os fármacos mesmo, como você disse, que são usados? Certo. O aparelho de medicina nuclear é um aparelho, vamos por analogia, parecido com um aparelho de tomografia, um aparelho de imagem tradicional dentro da medicina que nós já conhecemos. A grande diferença do exame de medicina nuclear realmente é o radiofármaco, tá certo? É ele que nos permite um estudo completamente diferente dos demais exames mais convencionais dentro da medicina. Quais são os exames que vocês realizam? Em quais órgãos? Quais são os específicos assim? Certo. Na verdade, é uma gama muito grande de exames dentro da medicina nuclear. Praticamente todos os órgãos existe um radiofármaco, né, um fármaco específico para aquele órgão, e a partir do momento que nós temos o radiofármaco para estudar o órgão, a gente tem a cintilografia daquele determinado órgão. Então temos a cintilografia do coração ou do miocárdio, que é o músculo do coração, temos a cintilografia óssea, que é uma cintilografia que estuda todo o esqueleto, temos a cintilografia pulmonar, que estuda o funcionamento dos pulmões, cintilografia renal, até de 2 tipos diferentes, temos cintilografia cerebral, cintilografia gástrica para pesquisar refluxo e uma gama realmente muito grande de outros exames que a lista é grande, fica até cansativo de falar, mas os principais, os que a gente mais realiza e que tem mais indicações, são esses que nós acabamos de citar. Existe algum risco para ser feito esses exames? Alguma recomendação? Essa é uma ótima pergunta, muito importante, porque realmente até o nome às vezes assusta um pouco, né? Como você falou, se por um lado dá aquela ideia de medicina nuclear ser algo diferente, fora do normal, como você disse, também às vezes assusta no sentido de nuclear tem muita radiação, pode ser um exame perigoso, né? As pessoas ouvem falar de acidentes nucleares, dá aquela coisa assim de pode ser algo que cause um dano, que seja perigoso para a gente.
Na verdade, isso é uma falsa impressão. Tanto quanto a questão de ser uma coisa tão diferente, é uma coisa específica, é um método de alta tecnologia, mas nada, né, que não seja compatível com a realidade da medicina, né, uma coisa do nosso dia a dia. E por essa questão do risco, ainda é mais em verdade essa questão da gente achar que é algo assim fora do normal. Pelo contrário, a medicina nuclear, os exames de medicina nuclear, eles têm um risco extremamente baixo ou praticamente zero. Não existe, por exemplo, relatos na literatura médica de reações alérgicas aos radiofármacos. Então, são substâncias extremamente seguras e que a gente sabe que outros exames, às vezes, que usam contrastes iodados, tem muito risco de reação anafilática, essas coisas que a medicina nuclear não tem. Com relação à parte da radiação, a medicina nuclear utiliza a radiação sim. É através da radiação que o sinal é emitido do radiofármaco para o aparelho que detecta aquela visualização da distribuição e da captação do radiofármaco no organismo da pessoa. Correto. É isso que nos permite a realização do estudo. Mas a quantidade de radiação utilizada ela é extremamente baixa, é muito pequena se comparada a outros exames. Vamos pegar um exame mais simples, corriqueiro do dia a dia, uma radiografia simples de tórax. O exame de medicina nuclear, ele utiliza menos radiação, o paciente recebe uma dose menor de radiação do que realizando uma radiografia simples de tórax. Exatamente. Então é um exame muito seguro e com praticamente risco próximo de zero com relação a algum tipo de complicação, algum tipo de problema na realização do exame. Idosos, bebês, gestantes, né? São grupos específicos e que sempre pode haver um questionamento. É completamente importante, né? É importante que nós realmente conversemos sobre isso. No caso de crianças, não há nenhuma contraindicação para a realização do exame de medicina nuclear. Inclusive, é corriqueiro até em bebês recém-nascidos realizarmos exames de medicina nuclear. Exemplos, a criança nasce com icterícia neonatal. A criança fica amarelinha logo depois do nascimento. A medicina nuclear está extremamente indicada para avaliar o que está causando essa icterícia. Avaliar, por exemplo, refluxo gastroesofágico, uma coisa extremamente comum em bebês. Né? Toda mãe sabe disso, e mesmo quem não é mãe, sabe realmente que criança tem muito isso. É um exame excelente para avaliar o refluxo gastroesofágico. Então, assim, alguns exemplos que eu mostrei aqui do quão utilizada é a cintilografia para avaliação de patologias em crianças recém-nascidas, tá certo? Então, não tem risco nenhum, sem problema. Com relação à gestante, aí o quadro já é um pouquinho diferente. Não que a gente diga que não possa ser feito o exame em gestante. Pode fazer, mas sempre se analisando um risco-benefício, tá? A gente pesar naquele momento se aquele exame, como eu disse, que vai usar uma radiação é pequena, mas a gente sabe que o feto em desenvolvimento é muito sensível à radiação. Então, mesmo a dose sendo pequena, vale a pena, é importante para a mãe naquele momento, é o único exame que vai dar o resultado que o médico precisa? Existe outro exame que não utiliza radiação que possa substituir o exame de medicina nuclear naquele momento? Então, são perguntas que têm que ser realizadas no momento de se avaliar a indicação, né, ou não de se fazer o exame numa paciente gestante, tá certo? Pode fazer, mas com essas ressalvas. E com relação a idosos, aí também não tem nenhum tipo de restrição. Por quê? Porque, como eu disse, reação de outros tipos, vamos falar, tirando a questão da radiação, reações de outros tipos, o radiofármaco não possibilita, não tem esse costume de poder causar algum tipo de reação nesse sentido. E com relação à radiação, o receio que a gente possa ter dentro da medicina com relação à radiação é geralmente em doses mais altas e quanto mais novo o indivíduo. Quer dizer, quanto mais próximo do feto, mais susceptível a algum tipo de alteração pela radiação. Como a medicina nuclear utiliza doses muito pequenas,
e o paciente está na ponta contrária da vida, quer dizer, né, ele está mais idoso e não mais próximo do início da vida, então ele é menos susceptível ainda ao efeito da radiação. Como a radiação utilizada é extremamente baixa, não tem nenhum tipo de problema em realizar em pacientes idosos. Eu agradeço a você a disponibilidade de ter parado lá um pouquinho na Biocordes, seu dia, aqui em Ubá. A doutora Abinar faz parte da equipe da Biocordes Medicina Nuclear. Agradeço a você pela disponibilidade de tempo, de paciência e por todas as informações que nós vamos fazer, gente, em 2 programas, em 2 blocos. São muitas informações importantes de saúde para nós. Muito obrigada pela sua participação. Nós falamos com a doutora Abinar Nunes, da equipe da Biocordes Medicina Nuclear, aqui de Ubá. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande participar do seu programa e estou sempre à disposição para quantas vezes você nos convidar e só tenho a agradecer. Foi um prazer muito grande. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um Vitrine na TV para você.